Meu nome é Ana. Tenho 34 anos e construí minha empresa de tecnologia do zero depois que meu irmão João me agrediu no jantar de ensaio do casamento dele, 12 anos atrás. A esposa dele, Diana, me chamou de lixo e, em vez de me defender, João preferiu as mentiras dela. Ontem, eles apareceram na minha mansão à beira-mar em Angra dos Reis, com malas, parecendo desgastados e desesperados. Eles disseram: "Viemos morar com você." Eu apenas sorri e apertei o botão para trancar o portão. Antes de contar como meu irmão passou de me agredir para implorar na minha porta, deixe um comentário me dizendo se você já teve que se impor com a família. Não se esqueça de se inscrever para ouvir mais histórias sobre como superar a traição familiar. João e eu crescemos em um bairro modesto em Curitiba, onde a chuva parecia constante, mas nosso vínculo também era. Ele era 4 anos mais velho que eu e desde minhas primeiras lembranças levava a sério seu papel de irmão mais velho. Quando eu estava na 2ª série, um grupo de meninas da 4ª série decidiu que eu seria o alvo delas naquele ano. Elas puxavam meu cabelo, roubavam meu lanche e zombavam das minhas roupas de segunda mão. Em um dia particularmente chuvoso, elas me encurralaram perto do trepa-trepa e jogaram lama na minha mochila nova. A única que minha mãe conseguiu comprar naquele ano. Eu estava sentada lá, chorando, quando João, que estava na 6ª série, me viu do outro lado do pátio. Sem hesitar, ele marchou até lá, ficou entre mim e aquelas meninas, e disse que se elas tocassem na irmã dele de novo, iriam se arrepender. Ele não estava ameaçando com violência. Era apenas pura proteção de irmão mais velho que fez aquelas meninas se dispersarem. Naquela tarde, ele me ajudou a limpar minha mochila antes de chegarmos em casa, para que a mãe não se preocupasse. O casamento dos nossos pais sempre foi instável, mas eles tentavam esconder de nós. Quando fiz 14 anos, eles não conseguiram mais fingir. As brigas se tornaram mais altas, mais frequentes e, eventualmente, o pai se mudou. Mamãe caiu em uma depressão que a tornava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Durante aqueles meses sombrios, João, então com 18 anos, assumiu a responsabilidade. Ele me levava para a escola, garantia que eu jantasse e até me ajudava com a lição de casa, apesar de ter suas próprias pressões do último ano do ensino médio. "Temos um ao outro, Aninha", ele dizia, usando seu apelido para mim. "Isso é tudo que importa." Enquanto eu me dedicava aos estudos, encontrando segurança nos livros e computadores, João se destacava nos esportes. Ele era o astro do time de basquete da escola, com ofertas de bolsas, mas recusou todas para ficar perto de casa, para ficar perto de mim. Ele se matriculou em uma faculdade particular local para poder continuar apoiando a mim e a mamãe. Tarde da noite, sentávamos no telhado, acessível pela janela do quarto dele, e falávamos sobre nossos sonhos. O meu era criar uma empresa de tecnologia que mudaria a forma como as pessoas se conectam. O dele era mais simples. Ele dizia que queria que trabalhássemos juntos um dia, para construir algo que fizesse o nome da nossa família significar algo positivo. As incríveis aventuras de Ana e João nos negócios. Ele brincava, gesticulando grandiosamente para o céu noturno, como se visse nossos nomes em luzes. Quando recebi minha carta de aprovação da USP com uma bolsa integral, João foi a primeira pessoa a quem contei. Em vez de ficar com ciúmes por eu estar indo para uma universidade de prestígio enquanto ele ficava em uma faculdade local, ele me pegou no colo e me girou em nossa pequena sala de estar. "Isso é só o começo, Aninha", ele disse, com os olhos brilhando de orgulho. "Você vai dominar São Paulo." A distância durante meus anos de faculdade foi difícil. Passamos de nos ver todos os dias para videochamadas mensais. Mas todo domingo, sem falta, ele ligava e conversávamos por horas sobre tudo e nada. Ele me mantinha com os pés no chão quando a pressão da USP se tornava esmagadora, e eu lhe dava a confiança para eventualmente transferir-se para uma universidade melhor para concluir seu curso de administração. Foi durante meu penúltimo ano que João conheceu Diana. Ela estava em sua aula de marketing, com cabelos loiros perfeitos e o tipo de confiança que vem de nunca ter ouvido um não. O relacionamento deles avançou rapidamente. Em 6 meses, ele a trazia para nossas videochamadas e ela parecia fazê-lo feliz. Ela ria de suas piadas e apoiava seus sonhos, ou assim parecia. Mas havia momentos, breves lampejos, em que eu via algo mais em seus olhos quando ela olhava para mim. Um cálculo, uma avaliação.
No início, descartei como curiosidade natural sobre a irmã do namorado. Afinal, João falava muito de mim, talvez até demais. Durante um feriado prolongado no meu último ano, voei para Curitiba e finalmente conheci Diana pessoalmente. Ela me abraçou forte e me chamou de Cunha, o que deveria ter sido caloroso, mas de alguma forma não chegou aos seus olhos. Durante todo o jantar, ela manteve uma mão possessiva no braço de João, e quando ele e eu caíamos em nossas velhas piadas internas, o sorriso dela se contraía nos cantos. O João diz que vocês planejavam abrir um negócio juntos, disse ela durante a sobremesa, seu tom leve, mas seus olhos afiados. Que fofo, mas é claro, os planos mudam quando a gente cresce, não é? João não pareceu notar a alfinetada sutil, mas eu sim. Mesmo assim, sorri e concordei, não querendo criar tensão. Ele parecia feliz, e depois de tudo que ele sacrificou por mim, eu queria isso para ele mais do que qualquer coisa. Enquanto voava de volta para São Paulo, afastei meu desconforto. Toda família tem ajustes quando alguém novo entra em cena, eu disse a mim mesma. Diana estava apenas estabelecendo seu lugar na vida de João. Eu tinha certeza de que, uma vez que ela se sentisse segura, as sutis marcações de território desapareceriam. Eu não poderia estar mais errada. Depois de me formar com honras em ciência da computação pela USP, recusei várias ofertas de emprego lucrativas em São Paulo para voltar a Curitiba. Eu queria começar minha empresa de tecnologia na minha cidade natal, perto de João. Naquela época, ele havia concluído seu curso de administração e trabalhava em marketing para uma empresa local. Eu esperava que talvez nosso sonho de infância de trabalhar juntos ainda pudesse acontecer. Meu retorno coincidiu com o anúncio de noivado de João e Diana. Ele a pediu em casamento durante uma viagem de fim de semana a Campos do Jordão com um anel que, mais tarde, soube que custou 3 meses de seu salário. Quando eles me mostraram as fotos do pedido, notei que o anel era notavelmente semelhante a um que eu havia admirado em uma revista e mencionado a João anos atrás. Fiquei me perguntando se ele se lembrava ou se era coincidência. Estou tão feliz por vocês. Eu disse, e eu estava, apesar do nó crescente em meu estômago sempre que Diana me dava um de seus sorrisos apertados. Aluguei um pequeno escritório no centro de Curitiba e comecei a trabalhar 18 horas por dia para tirar minha startup do chão. Meu conceito era uma plataforma que revolucionaria como pequenas empresas se conectam com clientes em potencial, usando algoritmos para combinar serviços com necessidades. Eu estava sobrevivendo de macarrão instantâneo e café, mas era apaixonada pela minha visão. Sempre que eu compartilhava meu progresso com João durante nossos jantares semanais, Diana intervinha com perguntas que pareciam projetadas para destacar falhas potenciais. Mas a Amazon basicamente já faz a mesma coisa, certo? Ela perguntava, embora meu conceito fosse totalmente diferente. Isso parece tão complicado, você realmente acha que pessoas comuns vão entender? Era outra de suas favoritas, e sempre o sutil. É tão corajoso da sua parte recusar empregos de verdade por esse sonho. Apesar do interesse óbvio de João no meu projeto, Diana começou a agendar conflitos que fizeram nossos jantares semanais se tornarem mensais e depois esporádicos. Quando perguntei a João sobre se juntar à minha empresa como diretor de marketing, uma posição que teria utilizado suas habilidades perfeitamente, Diana interrompeu antes que ele pudesse responder. O João está focado na carreira dele agora, disse ela com firmeza. Ele não pode correr riscos com startups. Estamos economizando para comprar uma casa, afinal. O noivado mudou nossa dinâmica de maneiras que eu não havia previsto. Apesar da crescente tensão entre Diana e eu, ela me pediu para ser sua madrinha de honra. O pedido veio durante um almoço, com João sorrindo ao lado dela. Ninguém é mais importante para o João do que você, disse ela com a voz melosa. Então, é claro que você tem que ser minha madrinha de honra. Como eu poderia recusar? João parecia tão esperançoso, tão feliz. Eu aceitei, ignorando a forma como o sorriso de Diana não chegava aos seus olhos. O que se seguiu foram 6 meses de inferno no planejamento do casamento. Todas as sugestões que eu fazia eram descartadas. O vestido de madrinha que ela escolheu para mim era deselegante de uma forma que parecia deliberada, especialmente em comparação com os vestidos das outras madrinhas. Ela agendava eventos das madrinhas quando sabia que eu tinha reuniões importantes com investidores, e depois agia desapontada quando eu não podia comparecer.
Eu sinto que você não está muito animada com o nosso casamento, ela disse a João, ao meu alcance. Sua irmã mal participa de nada. Quando tentei criar um vínculo com Diana, tomando um café, só nós duas, ela passou o tempo todo no celular, respondendo com monossílabos às minhas perguntas. Após 30 minutos constrangedores, ela de repente olhou para cima. Sabe, Ana, eu sei que você e o João eram super próximos na infância. E isso é fofo, de verdade. Mas ele está começando um novo capítulo agora. Comigo. Talvez fosse bom para você focar no seu projeto e nos dar um pouco de espaço para sermos recém-casados. Fiquei sem palavras, o que ela aparentemente interpretou como concordância, porque sorriu, deu um tapinha na minha mão e saiu logo depois. Enquanto isso, minha startup estava começando a ganhar tração. Um investidor anjo local se interessou e forneceu a primeira rodada de financiamento. A revista Exame fez uma pequena reportagem sobre startups locais inovadoras, e a minha foi incluída. Eu ainda estava trabalhando sem parar, mas agora podia pagar um apartamento de verdade em vez do quartinho que eu alugava. No dia em que o artigo saiu, João ligou, animado e orgulhoso. Isso é incrível, Aninha. Eu sabia que você conseguiria. Mas no jantar de família naquele fim de semana para comemorar o aniversário da mamãe, Diana teve uma opinião diferente. É só uma pequena menção em uma revista local, disse ela com um gesto de desdém. Startups de São Paulo recebem esse tipo de cobertura todos os dias. Quando mamãe e João estavam na cozinha, Diana se inclinou para mais perto de mim. Espero que toda essa atenção não esteja subindo à sua cabeça. O João diz que você tem estado muito ocupada para ajudar com as coisas do casamento, e agora eu vejo o porquê. Algumas pessoas provam um gostinho do sucesso e de repente acham que são boas demais para as obrigações familiares. Fiquei magoada, mas tentei explicar que construir uma empresa do zero exigia um tempo e uma energia imensos. Ela apenas sorriu e disse: Claro que exige, querida. Mais tarde, soube que Diana andava dizendo a parentes que eu achava que era boa demais para eles agora, e que eu desprezava a carreira de João porque ele não tinha um diploma chique, como o da USP. Essas mentiras chegaram a mim através da minha prima, que ficou confusa com a desconexão entre a pessoa que ela me conhecia ser e a pessoa que Diana estava descrevendo. À medida que o casamento se aproximava, João tornava-se cada vez mais defensivo em relação a Diana e distante de mim. Quando tentei falar com ele sobre o crescente afastamento, ele minimizou. Ela só está estressada com o casamento, ele dizia. E você está ocupada com sua empresa. É natural que haja um ajuste acontecendo. Mas parecia mais do que um ajuste. Parecia que eu estava perdendo meu irmão, a pessoa que tinha sido minha rocha durante o divórcio dos nossos pais, a pessoa que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava, e eu não sabia como impedir isso. Na semana anterior ao casamento, minha empresa fechou seu primeiro grande contrato com uma rede de varejo regional. Era a validação pela qual eu vinha trabalhando. A prova de que meu conceito não era apenas viável, mas valioso. Eu estava animada para compartilhar a notícia com João no jantar de ensaio. Pensei que talvez meu sucesso finalmente fizesse Diana me ver como um trunfo para a família, em vez de uma competição. Eu estava errada. Muito errada. O jantar de ensaio foi realizado em um restaurante sofisticado no bairro do Batel. Taças de cristal refletiam a luz dos lustres e rosas brancas adornavam cada mesa. Cheguei alguns minutos atrasada, vindo diretamente de uma reunião com meus novos clientes. Ao entrar, avistei João na mesa central, Diana ao seu lado, em um vestido creme que a fazia parecer angelical. Desculpem o atraso, disse eu, deslizando para o meu lugar designado, notavelmente longe de João. O trânsito estava terrível. João dispensou minhas desculpas com um sorriso, mas os lábios de Diana se contraíram. Estávamos prestes a fazer o brinde sem você, disse ela, com a voz carregada de uma doçura falsa. Durante as entradas, tentei chamar a atenção de João, ansiosa para compartilhar minhas boas notícias, mas Diana o manteve ocupado em conversas com seus pais. Foi só quando o prato principal chegou que finalmente tive um momento. João, adivinha? Inclinei-me sobre a mesa, incapaz de conter minha empolgação. Lembra daquela rede de varejo que eu mencionei? Eles assinaram o contrato hoje. Por um breve momento, vi o velho João, seus olhos se iluminando com orgulho genuíno. Isso é incrível, Aninha. Eu sabia que você...
Será que deveríamos verificar se o fotógrafo já chegou? Diana interrompeu, colocando a mão no braço de João. Estou preocupada com a iluminação para as fotos de família. A atenção de João mudou imediatamente. Seu momento de orgulho em mim foi esquecido. Tenho certeza que ele está aqui, mas posso verificar, disse ele, já pegando o telefone. Diana virou-se para mim com um sorriso forçado. Que bom sobre o seu projetinho, Ana. É bom ter hobbies. Minha empolgação murchou como um balão furado. Isso não era um hobby. Era minha carreira, meu sonho. Mas engoli a correção, não querendo criar uma cena no jantar de ensaio deles. Com o andamento do jantar, pedi licença para ir ao banheiro. Quando estava prestes a empurrar a porta, ouvi a voz de Diana de dentro, junto com duas de suas madrinhas. Juro que ela programa esses anúncios perfeitamente para roubar a atenção, dizia Diana, sua voz nítida e clara. Primeiro a reportagem naquela revista de negócios, logo antes do meu chá de panela. E agora, esse contrato bem antes do casamento. Ela parece legal, no entanto, ofereceu uma das madrinhas. Por favor, zombou Diana. Ela é uma nova rica tentando agir como se fosse especial por causa de alguma startup de tecnologia. Você viu os sapatos dela? Da liquidação da estação passada. E ela acha que vai construir a próxima Amazon. João se sente obrigado a apoiar suas pequenas ilusões por causa da infância deles. Mas estou tão cansada dela tentando me superar a cada passo. Eu fiquei paralisada do lado de fora da porta. As palavras me cortando como golpes físicos. Nova rica. Tentando superá-la. Eu nunca havia pensado em nosso relacionamento como uma competição. Em vez de entrar e confrontá-la na frente de suas madrinhas, voltei silenciosamente para a mesa, minha mente girando. Durante o resto do jantar, não consegui me concentrar nas conversas ao meu redor. As palavras de Diana ecoavam em minha cabeça, junto com memórias de cada comentário desdenhoso, cada conflito de agenda, cada sutil sabotagem do meu relacionamento com João. Depois do jantar, enquanto os convidados socializavam com bebidas, encontrei Diana momentaneamente sozinha perto da mesa de sobremesas. Esta era a minha chance de abordar o que eu tinha ouvido, em particular, longe da multidão. Diana, podemos conversar por um momento? Perguntei, mantendo minha voz baixa e calma. Ela se virou, a surpresa cintilando em seu rosto, antes que sua máscara habitual de amabilidade retornasse. Claro, Cunha. O que foi? Eu a levei para um canto tranquilo do pátio do restaurante. Eu ouvi o que você disse no banheiro mais cedo, disse diretamente, sobre eu ser uma nova rica e tentar roubar a atenção de você. Sua expressão mudou de choque para raiva defensiva em um instante. Você estava me espionando? Eu estava indo ao banheiro e ouvi você pela porta, esclareci. Mas esse não é o ponto. Eu nunca tentei competir com você, Diana. Eu sempre quis apenas fazer parte da vida do meu irmão e ter um bom relacionamento com você. Ah, é? Ela zombou, abandonando completamente a fachada agradável. É por isso que você teve que anunciar seu grande contrato hoje à noite, no meu jantar de ensaio? É por isso que você teve que voltar para Curitiba, em vez de ficar em São Paulo com seus amigos chiques da USP? Eu voltei porque Curitiba é minha casa, disse eu, lutando para manter a compostura. E porque eu queria estar perto do João. Ele não precisa mais de você. Ela sibilou, sua voz baixa, mas venenosa. Ele me tem agora. Eu sou a família dele. Você é apenas a irmãzinha carente que não consegue desapegar. Isso não é justo, eu disse, sentindo as lágrimas se acumulando por trás dos meus olhos. João e eu sempre fomos próximos. Há espaço na vida dele para nós duas. Será? Ela desafiou. Porque de onde eu estou, você está constantemente tentando desviar a atenção dele de mim, do nosso futuro. Sua pequena aventura de negócios, seus jantares semanais, suas piadas internas. É patético, na verdade. Suas palavras atingiram com precisão, mirando inseguranças que eu nem sabia que tinha. Será que eu estava me apegando demais ao meu relacionamento com João? Será que eu estava falhando em respeitar os novos limites de seu futuro casamento? Antes que eu pudesse responder, o rosto de Diana de repente se contorceu e lágrimas brotaram em seus olhos. Fiquei momentaneamente confusa com a mudança abrupta até ouvir passos atrás de mim. O que está acontecendo aqui? A voz de João estava tensa de preocupação enquanto ele se aproximava, os olhos fixos nas lágrimas de Diana. Eu estava apenas...
Comecei, mas Diana me interrompeu com um soluço. Ela disse que minha família não é boa o suficiente para você, chorou Diana, virando-se para João. Ela disse que estou tentando cortá-la da sua vida, quando eu fiz de tudo para incluí-la. Eu a fiz madrinha de honra, a convidei para tudo e ela ainda me odeia. O quê? Eu engasguei, atordoada pela mentira descarada. Não foi nada disso que eu disse. Os olhos de João, geralmente quentes quando olhavam para mim, tornaram-se frios e duros. Eu já ouvi o suficiente, disse ele, movendo-se para colocar um braço ao redor de Diana. Eu vi você se afastando deste casamento por meses, Ana. Você está sempre ocupada demais. Sempre tem alguma desculpa. Isso não é justo, protestei. Eu venho construindo uma empresa do zero. Você sabe quanto trabalho isso exige. O que eu sei, disse João, sua voz se elevando, é que você nunca deu uma chance a Diana. Você tem ciúmes desde o primeiro dia em que encontrei outra pessoa para me importar além de você. A acusação me atingiu como um golpe físico. Isso não é verdade, sussurrei. Não é? Ele desafiou. Toda vez que estamos juntos, você encontra uma maneira de trazer a conversa de volta para você, para sua empresa, para suas conquistas. Eu pensei que você ficaria orgulhoso, eu disse, minha voz falhando. Você sempre disse que construiríamos algo juntos. Isso foi antes de você decidir que era boa demais para todo mundo, ele retrucou. Diana ainda chorava suavemente em seu ombro, mas eu peguei o mais breve lampejo de triunfo em seus olhos quando João não estava olhando. João, por favor. Eu estendi a mão para o braço dele. Ela está te manipulando. Ela me chamou de lixo no banheiro. Pergunte às madrinhas dela, elas estavam lá. Seu rosto escureceu ainda mais. Agora você está chamando minha noiva de mentirosa? Estou te contando o que aconteceu, insisti, o desespero se infiltrando em minha voz. O que aconteceu em seguida ainda está gravado em minha memória. Um momento que mudou tudo entre nós. João de repente avançou, me empurrando contra a grade do pátio com força suficiente para eu tropeçar. Seu rosto estava contorcido, com uma raiva que eu nunca tinha visto dirigida a mim antes. Você sempre foi egoísta. Ele cuspiu, sua voz baixa e perigosa. Sempre pensando em você primeiro. Bem, eu cansei de te colocar em primeiro lugar. Não venha ao meu casamento. O empurrão físico foi chocante, mas suas palavras doeram muito mais. Eu me apoiei na grade, ciente de que vários convidados haviam notado a comoção e estavam observando. Ninguém se aproximou. Ninguém perguntou se eu estava bem. João, eu disse, minha voz mal um sussurro. Isso não é você. Você não me conhece mais, disse ele friamente, virando-se. Vamos, Diana. Vamos voltar para nossos convidados de verdade. Enquanto eles se afastavam, Diana segura sob seu braço, ela olhou para trás para mim com uma expressão que só posso descrever como vitoriosa. Naquele momento, eu soube que havia perdido meu irmão. Peguei minha bolsa com as mãos trêmulas e saí do restaurante, as lágrimas embaçando minha visão. No meu carro, enviei uma mensagem para João. Quando você estiver pronto para ouvir a verdade, estarei aqui. Eu te amo. Essa mensagem não foi respondida. E pelos próximos 12 anos também não foram todas as outras tentativas que fiz de contatar meu irmão. Na manhã seguinte, ao jantar de ensaio, acordei com os olhos inchados e uma dor no peito que parecia física. Meu celular não mostrava chamadas perdidas ou mensagens de João. Em vez disso, havia uma mensagem de grupo de Diana para todas as madrinhas, afirmando que, devido a problemas familiares, eu não participaria mais do casamento. Ninguém entrou em contato para ouvir o meu lado da história. Naquele dia, mergulhei no trabalho com um novo tipo de desespero. Se meu irmão podia me descartar tão facilmente, eu construiria uma vida onde não precisaria de ninguém. Minha empresa se tornaria meu foco, minha identidade, minha família. Os primeiros 3 meses foram os mais difíceis. Desenvolvi uma rotina que não deixava espaço para o luto. Acordar às 5h, trabalhar até meia-noite, desabar em um sono sem sonhos, repetir. Perdi peso. Minha pele ficou pálida, mas minha empresa floresceu sob minha atenção implacável. A ironia não me escapou de que o próprio sucesso que Diana ressentia era agora minha tábua de salvação. 6 meses após o casamento, tentei entrar em contato com João novamente. Enviei um e-mail simples. Sinto sua falta. Podemos conversar? A resposta veio 3 dias depois, não de João, mas de Diana, usando a conta de e-mail dele. João seguiu em frente. Por favor, respeite os desejos dele e pare de contatá-lo.
Através da nossa mãe, soube que Diana havia convencido João de que eu era tóxica para o casamento deles, que eu sempre tive ciúmes do relacionamento dele, que eu havia tentado deliberadamente arruinar o casamento deles. Mamãe tentou mediar, explicar que Diana estava distorcendo as coisas, mas João a calou também. Você sempre ficou do lado da Ana, ele disse a ela, criando mais um racha em nossa família já fraturada. Meu primeiro investidor, Marcos, tornou-se não apenas um parceiro de negócios, mas um amigo que me viu passar por aqueles dias sombrios. Canalize isso, ele aconselhou quando confiei nele sobre João. Pegue essa dor e transforme-a em impulso. O sucesso é a melhor vingança. Eu segui seu conselho, talvez bem demais. Em 2 anos, minha empresa cresceu de uma pequena startup para um player regional no cenário tecnológico. Mudamos para escritórios maiores, contratamos 20 funcionários e garantimos uma segunda rodada de financiamento. Fui destaque na lista 30 abaixo de 30 da revista Exame. Enviei uma cópia para o endereço de João, sem bilhete. Foi devolvida, sem abrir. No 3º ano da nossa separação, nosso avô materno faleceu. O funeral foi a primeira vez que vi João desde o jantar de ensaio. Ele estava do lado oposto do túmulo. Diana ao seu lado, de preto inadequadamente sombrio, a mão protetoramente em sua barriga levemente inchada. Minha primeira sobrinha, ou sobrinho, percebi com uma pontada de luto por tudo o que estava perdendo. Aproximei-me deles após a cerimônia, a esperança vibrando em meu peito, apesar de tudo. João, disse eu, minha voz firme por pura força de vontade. Sinto muito pelo vovô. Ele me olhou como se eu fosse uma estranha, acenou brevemente com a cabeça e guiou Diana para longe, sem uma palavra. Naquela noite, chorei pela primeira vez em meses. Através da mamãe, soube do nascimento da minha sobrinha, Lia. Depois, 2 anos depois, meu sobrinho Nicolas. Enviei presentes para ambos os nascimentos e todos os aniversários seguintes. Nunca recebi um agradecimento, mas mamãe me garantiu que os presentes foram recebidos. Ele os guarda, ela me disse uma vez. Diana queria doá-los, mas ele insistiu que as crianças os guardassem. Foi um pequeno consolo, um fio minúsculo, ainda nos conectando. À medida que minha empresa continuava a crescer, tomei a decisão de expandir para São Paulo. A mudança foi em parte profissional, em parte pessoal. Curitiba guardava muitos fantasmas, muitas memórias. São Paulo oferecia novas oportunidades, novas conexões e, o mais importante, distância da lembrança constante da ausência de João. Comprei uma propriedade em Angra dos Reis, uma indulgência que surpreendeu até a mim. Era muito mais casa do que eu precisava. Uma estrutura moderna de vidro e aço empoleirada em um penhasco com vista para o Oceano Atlântico. O corretor a chamou de o sonho de qualquer anfitrião, o que era irônico, dado meu estilo de vida solitário. Mas algo na vastidão da vista para o oceano falou comigo, me fez sentir menos sozinha. O isolamento de ser cortada do meu único irmão gradualmente diminuiu à medida que construí o que os terapeutas chamam de família escolhida. Marcos e sua esposa me incluíam em suas celebrações de feriados. Minha diretora de tecnologia, Iris, tornou-se a irmã que eu não tinha mais na prática. Meu assistente executivo, Tiago, nomeou-se meu torcedor pessoal e consciência ocasional. Você precisa namorar, ele declarou 5 anos depois da minha vida em São Paulo. CEO de tecnologia bem-sucedida e linda vivendo como uma freira. É trágico. Para agradá-lo, saí em alguns encontros. Tive até um relacionamento que durou quase 2 anos com Davi, outro empresário de tecnologia que entendia minha devoção ao trabalho. Mas quando ele me pediu em casamento, percebi que não conseguia dizer sim. Ainda havia um muro ao redor do meu coração que ninguém conseguia escalar desde a traição de João. Você tem problemas de abandono. Minha terapeuta, Tra Weber, explicou durante uma de nossas sessões semanais. Seu irmão era sua principal figura de apego após o divórcio de seus pais. A reação dele desencadeou suas inseguranças mais profundas. Entender a psicologia não fazia doer menos, mas a terapia me deu ferramentas para processar a dor. Aprendi a separar as ações de João do meu valor como pessoa. Aprendi que o perdão não era sobre desculpar o que aconteceu, mas sobre me libertar do fardo do ressentimento. Ao longo desses anos, continuei a receber atualizações ocasionais sobre a vida de João através da mamãe. Sua carreira de marketing havia estagnado depois que a empresa em que trabalhava foi reduzida.
Ele e Diana compraram uma casa em um subúrbio rico de Curitiba, esticando suas finanças ao máximo para manter as aparências. Lia e Nicholas estavam se tornando crianças gentis e inteligentes, apesar da influência materialista da mãe. No meu aniversário de 32 anos, recebi um convite de conexão no LinkedIn de João. Meu coração acelerou enquanto eu aceitava, esperando que pudesse ser o primeiro passo para a reconciliação. Mas nenhuma mensagem se seguiu, nenhuma explicação para os 12 anos de silêncio. Apenas uma conexão digital que não significava nada no mundo real, onde importava. No ano seguinte, mamãe me disse que João e Diana estavam com dificuldades financeiras. O mercado imobiliário havia entrado em crise, a hipoteca deles estava com valor negativo e João havia sido preterido para uma promoção 2 vezes. Ofereci ajuda anonimamente através da mamãe, mas ela disse que João recusou, seu orgulho ainda intacto mesmo, enquanto sua vida desmoronava. Diana ainda fala de você às vezes, mamãe disse durante uma de nossas ligações semanais. Ela acompanha sua empresa nas notícias. Acho que ela está com inveja e impressionada com o que você construiu. Eu havia construído algo impressionante. Minha empresa havia crescido para mais de 300 funcionários em 3 escritórios. Tínhamos aberto o capital no ano anterior, me tornando multimilionária no papel. Fui destaque na Forbes e apareci na CNN Brasil discutindo o futuro da IA em aplicações para pequenas empresas. Na superfície, eu tinha tudo. Mas o sucesso é um consolo frio em feriados e aniversários. Ele não liga quando você está doente ou se lembra de suas piadas internas. Não compartilha memórias de infância ou sabe exatamente o que dizer quando você está triste. À medida que me aproximava dos meus 30 e poucos anos, eu havia alcançado profissionalmente mais do que jamais sonhara ser possível. Mas a ausência de João ainda parecia um membro fantasma. Ausente, mas de alguma forma ainda doendo. Então, ontem aconteceu, virando de cabeça para baixo tudo o que eu pensava que sabia sobre encerramento e perdão. Ontem começou como qualquer outra terça-feira. Acordei às 5h30, nadei 40 voltas na minha piscina de borda infinita com vista para o oceano. Depois, me instalei no meu escritório em casa para as videochamadas matinais com nossos clientes da costa leste. O sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto, projetando padrões geométricos em meu espaço de trabalho minimalista. Às 10h, eu havia limpado meus e-mails mais urgentes e estava revisando uma nova proposta de aquisição quando meu sistema de segurança apitou com um alerta. Visitantes no portão principal piscou na tela do meu tablet, acompanhado por um feed de vídeo. Quase derrubei minha xícara de café quando vi quem estava lá. João, parecendo mais velho e desgastado, sua estrutura antes atlética agora um pouco flácida na cintura. Ao lado dele, Diana, seu cabelo loiro, perfeito agora com mechas estratégicas de caramelo para esconder os grisalhos, seu sorriso tenso e forçado. E atrás deles, 2 crianças que eu só tinha visto em fotos enviadas pela mamãe. Lia, agora com 11 anos, com os cabelos escuros e olhos sérios de João, e Nicholas, com 9, se mexendo nervosamente e chutando o cascalho da entrada. Meu coração martelava contra minhas costelas com tanta força que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. 12 anos. 12 anos de silêncio. E agora eles estavam no meu portão como se tivessem todo o direito de estar ali. Minha mão pairou sobre o botão do interfone. Eu poderia fingir que não estava em casa. Poderia fazer meu serviço de segurança dizer-lhes para irem embora. Eu tinha todo o direito de recusar a entrada deles, depois de tudo o que aconteceu. Mas algo na postura de João, uma queda de ombros derrotada que eu nunca tinha visto antes, me fez apertar o botão. Já estou descendo, eu disse, minha voz notavelmente firme, apesar do terremoto acontecendo dentro de mim. Levei um momento para me recompor, verificando meu reflexo no espelho do corredor. Aos 34 anos, eu parecia diferente da última vez que João me vira. Mais confiante, mais polida. A jovem assustada e magoada do jantar de ensaio havia sido substituída por alguém mais forte, alguém que construiu um império das cinzas daquela dor. A caminhada pela minha longa entrada curva até o portão pareceu como caminhar para minha própria execução. Cada passo me aproximava de confrontar o passado que eu tanto tentei deixar para trás. Quando cheguei ao portão, meu choque inicial havia se solidificado em uma casca protetora de compostura.
De perto, João parecia ainda mais desgastado do que na câmera de segurança. Linhas finas marcavam os cantos de seus olhos e um sulco permanente se instalara entre suas sobrancelhas. O sorriso forçado de Diana vacilou quando ela me viu, seus olhos rapidamente fazendo um inventário do meu suéter de cachemira, jeans de grife e os discretos brincos de diamante em minhas orelhas, todas as evidências do sucesso que ela um dia desdenhou. Por um longo momento, nenhum de nós falou. As crianças se mexiam desconfortavelmente no silêncio. Ana, João finalmente disse, meu nome soando estranho em sua voz depois de tantos anos. Você está ótima. Obrigada, respondi, não retribuindo o elogio porque teria sido uma mentira. Ele não parecia ótimo. Ele parecia exausto e estressado. Isso é inesperado. Outro silêncio constrangedor se seguiu antes de Diana dar um passo à frente, seu sorriso se alargando para algo quase maníaco. Sua casa é linda. Ela elogiou, gesticulando para a estrutura moderna visível no topo da entrada. Nós a vimos naquela reportagem da Casa Vogue no ano passado. É ainda mais impressionante pessoalmente. Eles vinham acompanhando minha vida em revistas enquanto me excluíam da deles. A ironia não me passou despercebida. O que os traz a Angra? Perguntei, direcionando a pergunta a João, embora suspeitasse que já sabia a resposta. Ele pigarreou, olhando para qualquer lugar, menos diretamente para mim. Tivemos alguns problemas ultimamente. Ele começou, sua voz mais áspera do que eu lembrava. Perdi meu emprego há cerca de 6 meses. A empresa foi comprada e eles eliminaram todo o meu departamento. Sinto muito por ouvir isso, eu disse, e apesar de tudo, eu sentia. Temos lutado para manter a hipoteca em dia. Ele continuou, as palavras claramente difíceis para ele dizer. O banco... Eles executaram a hipoteca no mês passado. Diana interveio, sua voz aguda com um brilho falso. Temos ficado com amigos, mas você sabe como é, abusando da hospitalidade. Ela riu, um som quebradiço. Então nos lembramos que você tem este lugar maravilhoso com provavelmente uma dúzia de quartos de hóspedes. João, pelo menos, teve a decência de parecer desconfortável com a franqueza dela. O que a Diana quer dizer é: estamos em uma situação difícil e esperamos por um novo começo. O Rio tem melhores oportunidades para minhas habilidades e as crianças realmente precisam de um pouco de estabilidade agora. Olhei para Lia e Nicholas, que assistiam a essa troca com as expressões cansadas de crianças que testemunham problemas de adultos há muito tempo. Meu coração doeu por eles, participantes inocentes nas más decisões de seus pais. Então, vocês vieram visitar? Perguntei, deliberadamente obtusa, forçando-os a articular exatamente o que estavam pedindo. O sorriso de Diana vacilou novamente. Bem, na verdade, esperávamos poder ficar aqui, só até nos reerguermos. Alguns meses, talvez. Afinal, somos família, acrescentou João, finalmente encontrando meus olhos com o que parecia ser uma esperança genuína. Família? A palavra pairou no ar entre nós, carregada com 12 anos de ausência. Foi então que notei o carro estacionado atrás deles na rua, lotado até o teto com malas e caixas. Eles não vieram para pedir. Eles vieram supondo que eu diria sim, supondo que a obrigação familiar superaria 12 anos de silêncio e dor. Vocês querem se mudar para cá? Afirmei, categoricamente, não como uma pergunta. Apenas temporariamente. Diana me assegurou rapidamente, embora a quantidade de bagagem em seu carro sugerisse o contrário. Já matriculamos as crianças na escola local. João tem algumas entrevistas promissoras agendadas. Eles fizeram todos esses arranjos sem sequer falar comigo primeiro, sem nem mesmo um telefonema para sondar o terreno. A audácia era de tirar o fôlego. Eu sei que isso é repentino, disse João, aparentemente lendo a incredulidade em meu rosto. E sei que temos muito o que conversar, muita água debaixo da ponte, mas estamos realmente em apuros aqui, Aninha. O apelido de infância não usado por 12 anos me atingiu como um golpe físico. Como ele ousa invocar nossa proximidade agora, quando isso serve a seu propósito? Diana se aproximou do portão, sua expressão mudando para uma de contrição praticada. Eu sei que você e eu tivemos nossas diferenças no passado, disse ela, baixando a voz para um tom confidencial. Mas isso foi há tanto tempo, apenas mal-entendidos bobos. Todos nós amadurecemos desde então, não é? Mal-entendidos bobos.
como se ela não tivesse deliberadamente criado uma barreira entre mim e meu irmão, como se ele não tivesse me empurrado e me cortado de sua vida por 12 anos. Então, pode abrir o portão? Perguntou Diana, seu tom impaciente traindo a insinceridade de seu pedido de desculpas. As crianças estão cansadas da viagem e temos muita coisa para desempacotar. Eu fiquei ali, o sol quente nas minhas costas, olhando para a família que meu irmão havia escolhido em vez de mim. Agora, esperando que eu os recebesse de braços abertos porque precisavam de algo de mim. A decisão que tomei naquele momento definiria não apenas nosso relacionamento daqui para frente, mas o tipo de pessoa em que eu me tornei nos anos de nossa separação. Respirei fundo, sentindo a brisa do oceano em minha pele, ganhando um momento para processar o turbilhão de emoções dentro de mim. Memórias passaram pela minha mente. João me defendendo de valentões, sentados no telhado planejando nosso futuro. O choque de suas mãos me empurrando contra aquela grade. 12 aniversários, sem uma ligação. 12 natais sem meu irmão. Antes de eu decidir qualquer coisa, eu disse cuidadosamente: preciso te perguntar uma coisa, João. Encarei seus olhos diretamente. Você alguma vez acreditou em mim sobre o que aconteceu naquela noite? Sobre o que a Diana realmente disse? João se mexeu desconfortavelmente, olhando para a Diana, cujo sorriso havia congelado no lugar. As crianças observavam com expressões curiosas, claramente não familiarizadas com essa história. João começou, depois parou, limpando a garganta. Eu fiquei do lado da minha esposa, é o que os maridos fazem. Não foi isso que eu perguntei, insisti, mantendo minha voz nivelada. Você alguma vez considerou que eu poderia estar dizendo a verdade? Diana interveio antes que ele pudesse responder. Isso é tudo água debaixo da ponte agora, disse ela, com um gesto de desdém. História antiga. Éramos todos mais jovens, mais dramáticos. O que importa é a família ficar unida agora, certo? Eu a ignorei, mantendo meu foco em João. 12 anos, João. 12 anos sem uma palavra sua, sem ligações no meu aniversário. Nenhuma resposta quando o vovô morreu e eu te procurei. Nada quando a de mamãe teve aquele susto com o câncer 3 anos atrás. Você sabe sobre isso? Ele perguntou, a surpresa evidente em sua voz. Claro que eu sei. Eu voava para lá todo fim de semana durante os tratamentos dela. Onde você estava? Diana disse. A mamãe não queria nos preocupar. Ele murmurou, outra peça do quebra-cabeça se encaixando. Podemos conversar sobre isso lá dentro? Diana interrompeu, gesticulando em direção à casa. Está quente aqui fora e as crianças estão com sede. Eu a encarei friamente. Não, acho que precisamos ser muito claros sobre as coisas antes de prosseguirmos. Voltei-me para João. Você me empurrou. Você me chamou de egoísta. Você me cortou da sua vida completamente porque sua esposa lhe disse que eu disse algo que nunca disse. João teve a decência de parecer envergonhado. Sinto muito se você se sentiu magoada com isso. Ele ofereceu, o pedido de desculpas tão fraco quanto tardio. Se eu me senti magoada? Repeti, incrédula. Eu não me senti magoada, João. Eu fui magoada pelo meu irmão, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. As pessoas cometem erros. Diana interveio, seu tom se aguçando. Você vai guardar rancor para sempre? É esse o tipo de pessoa que você se tornou sozinha em sua casa grande e chique? A acusação poderia ter me atingido uma vez, mas eu passei horas demais em terapia para ser manipulada por ela agora. Isso não é sobre rancor, eu disse calmamente. Isso é sobre responsabilidade e limites. Nicholas puxou a manga do pai. Pai, vamos morar aqui ou não? Ele perguntou, a franqueza da infância cortando a tensão adulta. Sua pergunta me levou ao ponto de decisão que eu vinha me aproximando desde que os vi na minha câmera de segurança. Que tipo de pessoa eu me tornei? Eu era alguém que viraria as costas para a família necessitada. Mesmo a família que me magoou profundamente. Ou era alguém que poderia superar a dor do passado para oferecer ajuda? A resposta veio a mim com uma clareza surpreendente e senti um sorriso se formar em meus lábios. Não o sorriso tenso e forçado que Diana usava, mas uma expressão genuína de paz com minha decisão. Eu não vou abrir minha casa para vocês. Eu disse simplesmente. A boca de Diana se abriu. Como é que é? Vocês me cortaram de suas vidas por 12 anos. Continuei, minha voz firme.
Vocês não podem simplesmente aparecer agora, sem nem mesmo um telefonema, e esperar se mudar porque é conveniente para vocês. Mas somos família, João protestou fracamente. Família se respeita, contrapus. Família se escuta, família não desaparece por 12 anos e depois retorna apenas quando precisa de algo. A falsa amabilidade de Diana evaporou completamente. Então é isso? Você vai nos deixar sem teto por causa de um rancor antigo. Muito maduro, Ana. Eu não disse que não vou ajudar vocês, esclareci. Só não vou convidá-los para morar comigo. Isso não seria saudável para nenhum de nós, dada a nossa história. João parecia confuso. Então, o que você está dizendo? Eu pagarei por um apartamento mobiliado por 6 meses, eu disse, e vou conectá-lo com alguns contatos que podem ter oportunidades de emprego. Isso deve lhes dar tempo para se reerguerem sem a pressão dos custos imediatos de moradia. A oferta pairou no ar entre nós. Era generosa por qualquer padrão objetivo, mas não o que eles vieram esperando. O rosto de Diana corou de raiva. Não precisamos da sua caridade, ela retrucou. Não é caridade, respondi uniformemente. É família ajudando família, mas com limites apropriados. Você sempre se achou melhor que a gente. Diana sibilou, sua máscara caindo completamente. A senhorita perfeita com sua empresa de tecnologia e sua mansão no oceano. Mãe, Lia interrompeu parecendo mortificada. Para com isso. A simples advertência de sua filha pareceu desinflar Diana um pouco. Ela cruzou os braços e se virou, deixando João responder. Ele parecia dividido, o orgulho lutando com a necessidade prática. Eu não sei o que dizer. Ele finalmente admitiu. Diga obrigado, sugeriu Lia, baixinho, ganhando um olhar furioso de sua mãe. As crianças não deveriam sofrer por causa de conflitos de adultos. Eu disse, olhando para minha sobrinha e sobrinho adequadamente pela primeira vez. Eu gostaria de conhecê-los, se for algo que eles queiram também. Poderíamos começar com um almoço neste fim de semana, em algum lugar neutro. O rosto de Lia se iluminou. Você é mesmo nossa tia? A que manda os livros todo aniversário. Eu assenti, um nó se formando em minha garganta. Sou eu mesma. Seus presentes são sempre os melhores, Nicholas interveio. Muito melhores que os suéteres que pinicam da vovó Silva. Apesar de tudo, eu ri, e por um breve momento, João também. Nossos olhos se encontraram em divertimento compartilhado, como costumavam fazer há muito tempo. Vou pedir ao meu assistente para providenciar o apartamento, eu disse, trazendo a conversa de volta às questões práticas. Ele enviará os detalhes por mensagem e coordenará a assinatura do contrato. Vocês podem se mudar já amanhã. E em troca, você quer o quê? Perguntou Diana, desconfiada. Eu não quero nada em troca, eu disse, mas espero honestidade e respeito daqui para frente. Não serei manipulada ou explorada, não de novo. João assentiu lentamente. Isso é justo, disse ele. E pela primeira vez desde que chegaram, senti que ele estava realmente me vendo, não apenas o que eu poderia fazer por ele. E João, acrescentei, quando você estiver pronto para conversar sobre o que realmente aconteceu há 12 anos, estarei aqui para ouvir. Ele desviou o olhar, mas assentiu novamente, um reconhecimento silencioso de que ainda havia verdades a serem enfrentadas. Alcancei o painel de controle ao lado do portão e apertei o botão que o trancaria com segurança. A ação simbólica não passou despercebida por nenhum de nós. Eu estava ajudando, mas nos meus termos, com limites claros. Entrarei em contato sobre o apartamento, eu disse, dando um passo para trás, e sobre o almoço com as crianças. Enquanto me virava para subir a entrada, ouvi Lia me chamar. Tia Ana, obrigada. 2 palavras simples, mas que aqueceram algo em mim que estava frio há muito tempo. Levantei a mão em reconhecimento sem olhar para trás, cada passo na entrada curva parecendo mais leve que o anterior. Pela primeira vez em 12 anos, me senti verdadeiramente livre do peso da rejeição de João. Não porque eu o havia rejeitado em troca, mas porque encontrei uma maneira de ajudar sem comprometer meu autorrespeito. Não era perdão, ainda não, mas era um primeiro passo em um novo caminho. E quando cheguei à minha porta da frente e olhei para o portão, onde eles ainda estavam, percebi que a vista para o oceano que eu achava tão curativa não era a única coisa vasta e bela em minha vida.
O futuro se estendia diante de mim com novas possibilidades, novas conexões, talvez até um relacionamento reconstruído com meu irmão, se ele estivesse disposto a fazer o trabalho. Entrei em minha casa e fechei a porta atrás de mim, não com a finalidade de excluí-los, mas com a paz de saber que mantive meus limites enquanto ainda estendia a mão. Era o suficiente por enquanto. O resto se desenrolaria em seu próprio tempo. Acordei esta manhã com o som suave das ondas quebrando nas falésias abaixo da minha casa. O sol da Califórnia, entrando pelas janelas. Eu deliberadamente as deixei sem cortinas na noite anterior. Pela primeira vez em anos, dormi profundamente, sem os sonhos inquietos que geralmente me atormentavam. Meu primeiro pensamento foi em João, Diana e as crianças. Será que fiz a coisa certa? Uma pequena voz de culpa sugeriu que eu deveria simplesmente ter aberto minha casa para eles, independentemente do nosso passado. Afinal, não é isso que a família faz? Mas uma voz mais forte, cultivada através de anos de terapia e autorreflexão, me tranquilizou que limites não são muros. São pontes que permitem que relacionamentos existam sem causar danos. Durante minha sessão de terapia matinal, a doutora Weber validou essa perspectiva. Você ofereceu uma ajuda significativa sem sacrificar seu bem-estar emocional, disse ela. Isso não é apenas saudável para você, mas modela limites saudáveis para as crianças. Ao meio-dia, meu assistente Tiago havia providenciado um apartamento mobiliado de 3 quartos em um bairro agradável, perto de boas escolas. O contrato foi assinado em nome da minha empresa. O aluguel, pago por 6 meses adiantados. Pedi a ele que entregasse as chaves no hotel onde João e sua família estavam hospedados, junto com uma cesta de boas-vindas contendo itens essenciais e algumas guloseimas para as crianças. Você é uma pessoa melhor do que eu seria, comentou Tiago enquanto saía com as chaves. Se meu irmão tivesse me ignorado por 12 anos, eu o teria deixado se virar sozinho. Mas essa era a questão sobre a dor. Ou ela te endurece completamente, ou te ensina compaixão. Em algum ponto da minha jornada, eu escolhi a última, embora não sem limites apropriados. Naquela tarde, contatei a equipe jurídica da minha empresa para elaborar um acordo simples para a assistência financeira que eu estava fornecendo, não porque eu não confiasse em João, mas porque a clareza evita mal-entendidos. O documento especificava o prazo de 6 meses com provisões para estendê-lo, se necessário, desde que certas condições fossem atendidas, principalmente terapia familiar para todos nós. Se fôssemos reconstruir qualquer tipo de relacionamento, precisaríamos de orientação profissional para navegar na confiança danificada e na mágoa não resolvida. João ligou naquela noite, enquanto eu assistia ao pôr do sol do meu terraço. Pegamos as chaves, disse ele, sua voz sem jeito, mas sincera. Isso é muito generoso, Ana. As crianças estão animadas por terem seus próprios quartos novamente. Fico feliz, respondi, sentindo que ele tinha mais a dizer. Após uma pausa, ele continuou. A Diana não está feliz com a condição da terapia no acordo. Não é negociável, eu disse firmemente. Não podemos fingir que o passado não aconteceu. Se vamos ter algum tipo de relacionamento daqui para frente, precisamos lidar com isso honestamente. Outra longa pausa. Eu sei, ele finalmente admitiu. E talvez seja a hora. A Lia vive fazendo perguntas sobre por que nunca te vimos todos esses anos. Estou ficando sem desculpas que não me façam parecer o vilão. Porque você foi o vilão, eu disse, não de forma cruel, pelo menos naquele capítulo da nossa história. Para minha surpresa, ele riu suavemente. É, acho que fui. A admissão, por mais simples que fosse, pareceu o primeiro tijolo removido de um muro muito alto. Combinamos de nos encontrar naquele fim de semana em um restaurante casual à beira-mar, território neutro para nossa primeira interação familiar real. Cheguei cedo, selecionando uma mesa com vista para a área de recreação infantil na praia. Quando eles chegaram, Lia me viu imediatamente e correu, enquanto Nicholas ficou para trás com seus pais, avaliando a situação com olhos cautelosos, que me lembravam tanto de João naquela idade. Você realmente construiu uma empresa inteira sozinha? Perguntou Lia, deslizando para o assento ao meu lado sem hesitação. Eu tive ajuda, eu lhe disse, honestamente. Ninguém constrói nada significativo completamente sozinho.
O almoço foi constrangedor, mas não insuportável. Diana manteve uma polidez rígida que eu reconheci como sua versão de tentar, enquanto João oscilava entre uma jovialidade forçada e uma reflexão sombria. As crianças, no entanto, foram um encanto, curiosas, engraçadas e refrescantemente diretas da maneira que só as crianças conseguem ser. "Por que você e o papai pararam de se falar?" perguntou Nicholas entre as mordidas de seu hambúrguer, fazendo com que tanto João quanto Diana ficassem visivelmente tensos. Olhei para João, dando-lhe a oportunidade de abordar isso, de iniciar a conversa honesta que precisávamos ter. "Eu cometi um erro", disse ele após um momento, surpreendendo-me com sua franqueza. "Eu acreditei em algo que não era verdade, e magoei muito sua tia. Às vezes, os adultos erram e depois é difícil consertar as coisas porque o orgulho entra no caminho." Diana encarou o prato, os nós dos dedos brancos ao redor do garfo, mas ela não o contradisse. "Mas vocês estão consertando agora, certo?" perguntou Lia, olhando entre nós com olhos esperançosos. "Estamos tentando", eu disse, oferecendo-lhe um sorriso. "É para isso que serve o dia de hoje." As semanas seguintes trouxeram uma série de pequenos passos à frente. Nossa primeira sessão de terapia familiar foi tensa, com Diana inicialmente resistente em reconhecer seu papel no afastamento. Mas o terapeuta, Dr. Almeida, era hábil em criar um espaço seguro para verdades difíceis. Eu tinha ciúmes. Diana finalmente admitiu durante nossa terceira sessão. "João falava de você constantemente, Ana. Como você era inteligente, como vocês dois sempre foram próximos. Eu sentia que estava competindo com um fantasma e não sabia como vencer." "Então, você decidiu eliminar a competição", eu disse, não como uma acusação, mas como uma constatação. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. "Nunca pensei que chegaria a esse ponto. Eu só queria ser a primeira na vida dele, e então tudo saiu do controle, e estávamos tão envolvidos que não parecia haver um caminho de volta." A jornada de João para a total responsabilidade levou mais tempo. Em nossa sessão individual, o Dr. Almeida o ajudou a explorar a raiz de seu comportamento. "Acho que eu tinha medo", ele confessou, "que se admitisse que estava errado sobre aquela noite, teria que enfrentar que joguei fora nosso relacionamento por nada. Era mais fácil continuar acreditando que o problema era você." À medida que outubro se transformava em novembro, nossa dinâmica familiar começou a mudar. Diana encontrou trabalho como gerente de escritório em uma clínica médica local. João, com a ajuda de minhas conexões na indústria, conseguiu uma posição em uma empresa de marketing especializada em clientes de tecnologia. As crianças se adaptaram à nova escola, fazendo amigos e se ajustando à vida no Rio. Nossos jantares de família semanais passaram de restaurantes para minha casa, embora João e sua família mantivessem sua residência separada, mesmo após os 6 meses iniciais que eu havia financiado. A independência foi boa para eles, reconstruindo sua confiança e autossuficiência. A mudança mais profunda veio quase imperceptivelmente. Uma noite em abril, enquanto limpávamos os pratos do jantar, Diana me abordou na cozinha. "Tenho ido à minha própria terapeuta", disse ela baixinho, entregando-me um prato para colocar na lava-louças. "Ela está me ajudando a entender por que me sentia tão ameaçada por você. Tem a ver com minhas próprias questões familiares, sentir que nunca fui boa o suficiente." Ela respirou fundo. "Eu sinto muito de verdade, Ana. O que eu fiz foi cruel e manipulador, e você não merecia isso. O pedido de desculpas, feito sem plateia ou agenda, pareceu genuíno de uma forma que suas tentativas anteriores não pareceram. Obrigada", eu disse simplesmente. "Isso significa muito." Quando o Natal chegou, quase um ano após sua aparição inesperada no meu portão, havíamos estabelecido um novo tipo de relacionamento familiar. Não a proximidade inquestionável que João e eu compartilhamos na infância, mas algo mais maduro, construído sobre respeito mútuo e confiança duramente conquistada. Eu organizei a ceia de Natal em minha casa com João e sua família, Marcos e sua esposa, Iris, Tiago e até minha mãe, que voou de Curitiba. Ao olhar ao redor da mesa para essa mistura de parentes de sangue e família escolhida, senti uma profunda gratidão pela jornada que nos trouxe até aqui. Depois do jantar, João e eu demos um passeio pelo caminho ao lado do penhasco que margeava minha propriedade. A noite estava clara, o oceano se estendendo infinitamente diante de nós, muito parecido com o novo capítulo que estávamos escrevendo. "Você se lembra de quando sentávamos no telhado e planejávamos nosso futuro?"
Ele perguntou, olhando para o horizonte. Lembro, sorri. As incríveis aventuras de Ana e João nos negócios. Ele riu. E aqui está você, a CEO de sucesso, exatamente como sempre planejou. Aqui estamos nós dois, corrigiu. Caminhos diferentes do que imaginávamos, mas conseguimos. Ele ficou quieto por um momento. Senti sua falta, Aninha. Todos os dias, por 12 anos. Senti sua falta mesmo quando era teimoso demais para a admitir. Eu também senti sua falta, admiti. Mas acho que talvez precisássemos desse tempo separados para nos tornarmos as pessoas que somos agora. Não tenho certeza se teríamos apreciado esta segunda chance se tivesse vindo muito facilmente. Enquanto voltávamos para La Casa, onde luzes quentes brilhavam contra o crepúsculo que se aproximava, refleti sobre a longa jornada desde aquela noite dolorosa, no jantar de ensaio, até este momento de reconciliação pacífica. A mágoa não havia desaparecido completamente. Algumas cicatrizes nunca desaparecem totalmente, mas não definia mais nosso relacionamento. Impor-se não significa fechar seu coração. Limites não são barreiras. Eles são a base sobre a qual relacionamentos saudáveis são construídos. Perdoar não é esquecer. É escolher criar algo novo a partir dos pedaços quebrados do passado. Ao nos reunirmos com nossos entes queridos, encontrei o olhar de Lia do outro lado da sala. Ela sorriu, uma expressão genuína tão diferente das que sua mãe antes forçava, e eu sorri de volta, grata por este presente inesperado de renovação. Família não é apenas com quem nascemos. É também quem escolhemos nos tornar e quem escolhemos perdoar quando a jornada se complica. E às vezes, os portões que trancamos não são para manter as pessoas de fora para sempre, mas para garantir que quando elas entrarem em nossas vidas, o façam com respeito pelos limites que nos mantêm inteiros. Você já teve que se impor com a família, mas ainda assim encontrar uma maneira de amá-los? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que estabelecer limites e oferecer perdão não são mutuamente exclusivos. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é sorrir e trancar o portão até estarmos prontos para abri-lo em nossos próprios termos.